Se você pega o nome Donald Trump, e foram rabinos em Israel que fizeram isso, pegaram o nome de Donald Trump, fizeram a guimátria, e a guimátria do nome dele deu. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos, queridas Haverot, amigas que estão conosco aqui também na nossa live. Muito obrigado por você tirar o seu tempo para estar conosco aqui nessa live de hoje. Uma live com um teor também importantíssimo, pois nós estamos aí dentro desse quadro de tensões. Baruch Hashem, a todos que estão conosco, Bruhim Abaim, sejam bem-vindos. É muito bom ter todos vocês com a gente aqui. Muito obrigado pela consideração, pelo crédito, pela confiança. A gente tem buscado servir a Deus com sinceridade e transmitir para vocês o que é verdadeiro, o que é real, né, com responsabilidade, seriedade, porque lamentavelmente há muita gente irresponsável na internet ensinando qualquer coisa, de qualquer maneira, né, sem respeitar e entender o nível de cada um, né? Então, é muito importante, principalmente para você que está conectado, conectada com todo o universo judaico, com a Torá, com o judaísmo messiânico, e até mesmo você que é cristão e mais se interessa pelas coisas judaicas, muito importante que você, os que já sabem, se recordem, né? Se lembrem. E os que não sabem, os que só acompanham de longe, entenda que nós estamos agora num mês muito importante para o povo judeu no mundo. Esse mês é o mês de Tammuz, né? Nós celebramos esse mês agora, a entrada do mês agora. E esse mês vai ocorrer algo muito especial para todo o povo judeu no mundo inteiro. Bem, bom, eu quero já pedir a vocês, né, que vocês não se esqueçam do like, muito importante para a gente, porque à medida com que há like, vocês ouvem isso o tempo todo, eu preciso falar, né? À medida com que vocês dão o like, se torna mais o assunto do vídeo se torna mais interessante e a própria plataforma entende que deve ser enviado para mais pessoas. Então, a gente alcança o nosso objetivo, que é transmitir o conhecimento também a outras pessoas, a mais pessoas, né? Isso é muito importante. Então, por favor, deixe o seu like aqui com a gente, né? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas. Bom, nós já vamos direto ao ponto. Eu sei que muitas pessoas também têm os seus compromissos. É, Nós estamos agora diante da possibilidade dos acordos. É, Bom, para todos que estão acompanhando as notícias, eu não sei como tem sido no Brasil em relação às informações, né? Mas agora, além de nós tivemos agora, né, a questão do ataque de Israel ao Irã. Nós tivemos também o ataque dos Estados Unidos aquelas bases nucleares. Logo depois veio uma retaliação do Irã contra Israel. Claro que houve várias, mas houve uma retaliação do Irã contra as bases americanas lá no Catar. Não foi uma coisa tão absurda, foi como uma resposta aceitável pelos Estados Unidos e logo depois o presidente Trump ele declarou o fim da guerra e tal, e acabou, embora Israel já estava quase lá no meio do caminho com seus aviões para detonar o Irã novamente, Israel aceitou o que o presidente Trump falou e regressou, então tudo ficou tranquilo, ficou em paz. Então o Trump ele já estava declarando ali um momento de paz para os dois países e isso foi divulgado amplamente aqui nos Estados Unidos, né, como uma vitória, né? O presidente Trump ele alcançou aí essa paz nesse momento.
não querendo que os dois briguem, quer que, ou seja, o objetivo foi destruir as usinas nucleares, ok, destruímos, agora vamos manter aí tudo em paz, né? Vamos manter, esse é o objetivo, vamos manter em paz. Só que é claro que não está em paz, né? Está claro que isso não está acontecendo superficialmente, ou talvez o desejo do presidente Trump é esse, mas lamentavelmente isso não está sendo uma realidade plena, né? Então, por debaixo do cenário, né, ou por trás do cenário, está acontecendo os rumores, as ameaças, tanto de Israel para com o Irã e do Irã contra Israel e também os Estados Unidos. O Irã está ameaçando os Estados Unidos, né? Então, há como que uma espécie de preparo da parte do Irã para querer atacar. E isso vai ser como uma espécie de grande traição para os Estados Unidos, principalmente para o presidente Trump, que está confiando que o Irã vai mudar de pensamento, de postura em relação à questão nuclear. Bom, toda essa tensão está acontecendo e por enquanto está tudo em paz. Só que eu quero lembrar a todos vocês. É uma falsa paz, o anticristo, né? A verdadeira paz é de Yeshua. Mas para que venha o príncipe da paz, como foi dito aqui, o que vem somente de Yeshua, o Messias verdadeiro de Israel, primeiro virá o anti-Mashiach, que é a ideia de anti, né, contra, não é somente uma ideia de ser contra, de ser um opositor ao Messias, mas talvez de substituir o Messias, tá? Porque uma pessoa que consegue trazer paz para o mundo, consegue solucionar problemas de fome no mundo, problemas econômicos, essa pessoa tem uma grande probabilidade de ser considerada um aspecto messiânico. Compreendem isso? Ó, e eu vou compartilhar uma coisa que eu acredito que muita gente já sabe aqui. Nós estamos justamente nesse tempo, é tempo em que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Agora, vou compartilhar com vocês uma coisa aqui que talvez muita gente conheça e outros não. Duas coisas, na realidade, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ó, quantos de vocês sabem aqui que o nome do presidente Trump, na guimátria, para aqueles que não sabem o que é guimátria, são os valores numéricos das letras hebraicas, tá? As letras hebraicas têm valores numéricos. Então a letra Aleph, que é a primeira, é o número 1, a letra Bet, o número 2, letra Gimel, o número 3, Dalet 4, Re 5, Vav 6, Zain 7, Het 8, Tet 9 e Iod 10. Aí a partir do Iod começam as dezenas, Kaf, Lamed, então é 20, 30, até chegar a última que é 400. Se você pega o nome Donald Trump, e foram rabinos em Israel que fizeram isso, pegaram o nome de Donald Trump, fizeram a guimátria, e a guimátria do nome dele deu Mashiach ben David, o Messias filho de Davi. Eles fizeram essa guimátria no primeiro mandato dele. Porque no primeiro mandato dele, ele fez algumas coisas muito importantes para Israel, que foi transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. E o presidente Trump, no primeiro mandato dele, proclamou para o mundo inteiro, reconhecendo Jerusalém como a capital indivisível do povo judeu na terra de Israel. O que ninguém queria fazer, ninguém nunca fez, com medo da diplomacia do mundo. O Trump foi lá e fez. E quando fizeram isso, cunharam uma moeda com o rosto de Ciro e o rosto do Donald Trump, falando sobre acordos de Ciro, mencionando uma possível até construção do templo. O quadro, existe um quadro, uma pintura, uma tela, que foi dada de presente para a embaixada americana na época. Então o embaixador americano em Israel, o chamado Friedman, ele trouxe o quadro para ser posto lá dentro da embaixada americana, e o quadro é uma foto aérea de Jerusalém, e no lugar da mesquita está o templo de Jerusalém, o templo judaico, ok? Você está no quadro que está lá dentro da embaixada, ou seja, não aparece a mesquita, aparece o templo. Agora veja, quando os rabinos fizeram a guimátria do nome de Donald Trump e apareceu o Messias, filho de Davi, Mashiach ben David, eles ficaram apreensivos.
Agora, eu não estou dizendo aqui que o Donald Trump é o Messias, claro que não. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que são coisas que levam a liderança judaica, a parte religiosa, a acreditar, dar um certo tipo de crédito possível de que o Donald Trump se encaixa num perfil messiânico. E o que que se soma a tudo isso? Ora, o que se soma a tudo isso é o perfil dele reconhecer Jerusalém, apoiar o povo judeu, defender o povo judeu, está trazendo paz não só para Israel e entre Israel e os povos árabes, mas no mundo inteiro. Então, são muitos fatores que compartilham a mesma ideia. Você pega isso e soma todo o cenário que está acontecendo agora, de ter um instituto do templo em Israel, utensílios do templo já feitos, esperando só a inauguração do templo. Você tem a escola sacerdotal, que é chamada Nezer Kehuná, que existe, tanto de homens, anciãos, homens, jovens e crianças aprendendo o serviço do templo. Você tem a vaca vermelha, a parada do mar, tudo pronto para a reconstrução do Beit HaMikdash. Tudo isso se soma, tá tudo junto. E a pergunta é: quando se olha para o presidente Donald Trump e se tem uma guimátria como essa, ó, Mashiach ben David, olha, ele pode ser o Mashiach. Será que pode? Será? Ou seja, há uma certa comparação messiânica com o presidente Donald Trump. Mas é claro que nós estamos falando aqui daquele que vem e aparece como Messias para o povo judeu. E não é o verdadeiro Messias. É isso que eu quero dizer para vocês. Ok? São muitas coisas, né? Claro que eu não estou afirmando literalmente que ele é o anticristo, estou dizendo que tudo se encaixa ali naquele perfil, né? São muitas coisas que contribuem para essa percepção, né? O José, não, João Batista, o Jared continua para mim sendo uma figura ainda que se encaixa muito nesse perfil. Embora a pergunta que foi até feita na última na live, mas cadê o Jared, né? Que a gente fez até vídeo sobre ele. Bom, a gente precisa só pensar no seguinte: ainda nem fez um ano de governo do Trump. Então, assim, não é porque nesse primeiro momento ele não apareceu que ele não vai aparecer, não. Ele pode ainda entrar no cenário aí do governo do Trump e ser muito bem ativo nesse cenário, tá? Na realidade, a gente nem fez um ano ainda de governo Trump. Então, é só para que a gente possa pensar que o Jared não está fora da equação, não. Tudo que a gente sabe sobre ele e tem de informação sobre ele precisa ser mantido aí, tá? Então, essa parceria, né? Essas duas figuras de Jade e Trump, de Jared e Trump, é muito significativa pelas coisas que estão acontecendo agora. Qual é a pergunta que eu vou fazer para vocês? Qual é o número da besta? O número da besta não é 666? Não é assim? 666? Não é o que está escrito no livro de Apocalipse? Embora alguns ainda tentam dizer que não, é 616, mas aquilo ali é uma falha de pergaminho, de escrita, né? A gente sabe que realmente é 666. Agora, por que é 666? Lá está escrito, porque é o número de homem, que é o número 6. Porque o número 6 marca o dia que o homem foi criado, o sexto dia da criação. Então associa-se o ser humano ao número 6 e o número 6 ao ser humano. Mas não na forma plena do homem, mas na forma caída, porque também ali no dia 6 mesmo ele pecou. Então, o número 6 mostra a falibilidade do homem, né? A fraqueza, a debilidade, imperfeição humana, né? Ou potencial humano. É justamente aí, ó. O Diego Alexandre botou aí o Jared com aquele edifício 666. É bem sinistro, é verdade. Então, mas a gente sabe, por esse conhecimento, que o número 6, sendo o número do homem, repetido 3 vezes, mostra ali como uma certa ênfase, né, um superlativo da forma caída do ser humano, do governo humano, claro, sendo inspirado por Satanás. Por isso ele é a besta que vem das águas, que vem das nações, não é assim? A besta que sobe do mar. Então, para nós, sempre entendemos e vamos entender, pelo teor das escrituras, que 666 é a marca da besta. Mas você sabe o que os rabinos cabalistas
rabinos religiosos, dizem sobre o número 666, eles não falam que é número de besta, até porque eles não acreditam nisso. Eles dizem que é um número de prosperidade. Esse número é um número de força. Esse número é um número de verdade. Existe potencial nesse número. Totalmente o inverso do que o livro de Apocalipse diz para gente. O que eu quero mostrar para vocês é que se rabinos hoje, ultra-ortodoxos, que não creem em Yeshua, tá? Por todo o histórico a gente sabe, mas faz uma guimátria do nome de Donald Trump e vem que ele é Mashiach ben David, ou pelo menos se encaixa nesse perfil da guimátria. E ainda olham para o número 666 e não vê no número 666 algo mal, e sim algo bom. O que que você percebe nisso? Você vai perceber a mesma coisa que eu. Ou seja, assim as pessoas ficam prontas, estão se aprontando, se preparando para receber esse número como um número bom. Se esse número entra em qualquer sistema, quer seja eletrônico, financeiro, o que seja, por muita gente não vai ser visto como um número ruim, e sim como um número bom. É um número de prosperidade. Cabalisticamente, na Cabala, diz que é número de prosperidade, é número de força, é número. Gente, é por isso que eu tenho falado sempre às pessoas que têm negado a Yeshua, e vocês sabem de que eu estou falando, não só daquela senhora, né, que tinha um canal dela aí, que defendia tanto Yeshua, ela e o marido dela, mas outros também que negam a fé, que foram negando a fé, sendo desconstruída a fé no Messias por argumentos tão simplórios que já foram debatidos em tantos lugares. Mas essas argumentações de que não, se você estudar seriamente, sem tendências, né, você vai encontrar a verdade. Não encontraram a verdade a vida toda. Estavam na igreja, depois da igreja foram para o movimento messiânico, e do movimento messiânico negaram a fé. Né? Então isso é lamentável, que parece que nunca conheceram Yeshua de verdade, nunca conheceram o Messias de verdade. Por isso você precisa acordar e despertar do sono. Então, você precisa se despertar esses últimos dias, porque há um sono espiritual, há uma treva espiritual inundando o mundo, dominando a mente das pessoas, influenciando as pessoas a caírem espiritualmente, né? E principalmente aqueles que têm desejo de coisas mundanas estão sendo muito mais afetados pelo desejo do mundo, né? Pela prostituição, né? Porque tá tudo na tela da sua mão aí, ó. A prostituição, a fornicação, tá tudo aí na tela. A pessoa pode se impurificar o tempo todo, né? Agora, para as pessoas que são mais religiosas, gostam do estudo, Satanás também tem outra arma para ela. Começa a envolver ela com coisas, com teorias, com ideias, e ela vai atrás do estudo, atrás do estudo, atrás do estudo e cai. Para aqueles que são muito místicos, gostam de coisas místicas, né? Aí está os cabalistas das trevas deste século, ensinando isso, a cabalá do dinheiro, a cabalá do amor, a cabalá daquilo, a cabalá disso, e as pessoas estão indo atrás, até fumando, até cheirando elas estão, né? Porque não tudo isso é medicina natural, né? Deus fez a natureza. Eu posso fumar, eu posso cheirar, porque tudo é natural e eu posso usar da natureza. Foge destas coisas. Foge destas coisas. Porque essas coisas contaminam a alma, o espírito e a mente do ser humano, além de prejudicar o corpo, que é templo do espírito de Adonai, né? Bom, meus queridos, mais uma vez eu peço a vocês que deixem o like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Foi um prazer enorme estar com todos vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui na nossa live. Nós vamos terminando agora e, bom, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom para todos.